Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o que as pessoas dizem sobre o parto normal e sobre a cesariana. Primeiro eu vou contar um pouco da minha experiência e o que eu penso em relação ao parto no Brasil e onde eu moro, que é em Portugal. Bom, eu engravidei em Portugal, então eu comecei o meu pré-natal aqui. E na metade da minha gravidez eu fui de férias ao Brasil e continuei as consultas no Brasil, onde eu tenho um plano de saúde que é muito bom, que é um plano de saúde de funcionário público federal, então é um plano muito bom. A diferença que eu pude notar é que, assim, até mesmo antes de eu engravidar, a minha ginecologista sempre falava que talvez eu não poderia ter parto normal, pelo meu histórico familiar. No caso, a minha mãe teve 3 cesarianas e que no meu caso, a justificativa que ela me dava é que é pela experiência que ela tem, eu não teria abertura suficiente para ter parto normal. Tudo bem. Quando eu comecei o pré-natal aqui, até então eu não sabia se eu teria parto normal ou cesariana. E nas minhas férias, quando eu fui pro Brasil e fui à ginecologista, ela me falou que realmente era 95% de chance de eu não ter parto normal, por causa que não teria passagem. E aí, quando eu voltei de férias do Brasil e eu fui na consulta aqui, eu falei com a doutora, eu falei assim, olha, doutora, eu acho que vai ter que ser cesariana, né? Aí ela, mas por que você acha isso? Eu disse, não, porque a doutora no Brasil sempre falou que eu não poderia ter parto normal devido ao meu histórico familiar, que a minha mãe não pôde teve 3 cesarianas, e que eu não teria abertura para ter parto normal. Aí a doutora olhou pra minha cara e falou assim, mas você já estava em trabalho de parto? Porque eu não sei como ela sabe isso. Porque até a mulher entrar em trabalho de parto, a gente não tem certeza qual que será a forma que o neném vai nascer. A não ser que a mãe esteja com algum problema na gravidez, que não permita que ela tenha parto normal. Fora isso, não tem como saber se vai ser parto normal ou cesariana até a mãe entrar em trabalho de parto. Eu fiquei morrendo de vergonha, mas... E ela falou, você só vai ter cesariana se o seu neném não virar quando você estiver em trabalho de parto. Ela me deu alguns exemplos. Se você não estiver bem, se a sua saúde clínica não estiver bem, não sei se estou falando os termos certos, estou falando o que ela me falou, não sou nenhuma profissional de saúde, então, mas... E ela falou isso, que só saberia se seria cesariano ou normal quando eu entrasse em trabalho de parto. A exceção é que só é cesariana quando a mãe tem algum problema, quando a gravidez não está correndo bem, ou quando a mãe opta por algum motivo a fazer a cesariana. Fora isso, não tem como você definir antes qual o tipo de parto que você vai ter. Então, o que eu pude perceber realmente é que o Brasil é uma grande comercialização da cesariana e que nós somos condicionadas desde mesmo quando não estamos grávidas, que temos que fazer a cesariana, né? Então, eu acho que isso é meio ruim, porque não é uma escolha livre da mulher. É praticamente implantado na nossa cabeça desde cedo que a cesariana sempre será o melhor parto, que nós não podemos ter parto normal. É claro que tem alguns profissionais que defendem o parto normal, que falam, né, realmente o que é preciso falar, que não impõem
a cesariana, até mesmo por questões éticas de profissionalismo. E, infelizmente, muitos profissionais se deixam levar pelos valores que recebem, pela quantidade de partos que conseguem fazer, né? Mas é isso. E aí, no final das contas, né, em dezembro, quando a minha filha estava programada para nascer, ela não nasceu no dia programado, e aqui eles aguardam até no máximo 41 semanas. Não deixam passar disso. Até completar 41 semanas, se o bebê não nascer, você vai para a maternidade para o parto ser induzido. E no meu caso, eu tive parto normal. O que eu sempre ouvi a vida inteira, que não poderia ter parto normal, não foi assim que aconteceu. Foi um parto super tranquilo. Eu logo tomei anestesia, então não senti as dores das contrações. A equipe do hospital era muito bem disposta, me trataram super bem, fizeram um parto, foi um super parto. Então, assim, durante a gravidez você escuta várias pessoas dizendo: num parto normal você vai sofrer demais, que não sei o quê, e você tem que ter muita coragem, pode acontecer isso, depois do parto você pode ficar, desculpem a expressão, mas fazendo xixi nas calças, incontinência urinária e assim, um monte de coisa. Também tem pessoas que falam que a cesariana é muito ruim, que a recuperação é muito ruim, que você fica com uma cicatriz enorme, se o médico não sabe fazer... tem médico que, dependendo do médico, a cicatriz fica pior ainda. E um monte de coisa ruim também. E também tem o lado do que as pessoas, né, falam, que o parto normal é tranquilo, que não precisa ter medo, que é super tranquilo, que isso que as pessoas falam que você vai sofrer demais é mentira. E também para a cesariana também tem pessoas que dizem que é uma maravilha, que a recuperação é super boa, né, que não tem problema nenhum, que a cicatriz fica pequena, quase não se nota. Então, assim, o que eu pude perceber e que eu acho, é uma opinião minha, cada pessoa vai ter a opinião de acordo com aquilo que ela viveu. Igual no meu caso, eu teria outro filho de parto normal, porque pra mim foi super tranquilo, eu não tive esse sofrimento que todo mundo diz. Logo após que minha filha nasceu, se você me perguntar qual que é a dor que eu senti, eu não consigo me lembrar. Então, assim, é algo que, na minha opinião, nós mulheres fomos preparadas, o nosso corpo foi preparado para isso. E que a melhor opção que nós temos é pedir a Deus que tenhamos um parto super tranquilo, né? Que corra tudo bem, mas o que as pessoas nos dizem é referente à experiência que elas tiveram. Isso não significa que vá ser igual, né? Que ou vai correr tudo bem ou vai correr tudo mal. Então, assim, não decidam o parto pela a experiência que outras pessoas tiveram. Se você se sente insegura em relação ao médico, procure outras opiniões médicas, né? Procure outros profissionais, tenha mais de uma opinião, tenha mais de uma visão em relação ao parto. E é isso. Tudo que eu falei são opiniões minhas, de acordo com a experiência que eu tive. E você que está prestes a ganhar bebê, que Deus abençoe você, que corra tudo bem, que seja feito o parto que vai ser melhor tanto para a futura mamãe quanto para o bebê. O bebê está bem e se a mãe está bem é o que mais importa, independente do parto,
independente da forma de como a criança nasceu. No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas sobre como evitar a cólica no bebê. Foi a experiência que eu fiz, né, de acordo com o que a pediatra me passou e que deu super certo pra mim. E às vezes pode dar certo para outras mamães também que estão com os bebês com cólica e precisa de alguma ajuda. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus.